Muito boa noite, a paz do Senhor. Já estamos aqui novamente para dar começo à nossa leitura da Bíblia. Hoje vamos a seguir lendo o livro de Jeremias. Vamos ser os capítulos de 22 até o 31. Capítulos 22 ao 31 de Jeremias. E vamos a pôr já na tela a nossa passagem de hoje para dar o começo à nossa leitura. Vamos logo já. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 22 de Jeremias. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra e diz: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça e livrai o expoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, para por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: Porque deixaram o concerto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e o serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. Nunca lhe tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram, cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com justiça e com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: Edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre as janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para o sangue inocente a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: Não lamentarão por ele, dizendo: Ai, irmão meu, ou Ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo: Ai, Senhor, ou Ai, majestoso. Em sepultura de jumento e o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: Não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais, como daqui está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e à mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe,
que te deu a luz para uma terra estranha em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma para lhe tornarem, a ela não tornarão. É, pois, este homem Jeconias viu um utensílio quebrado ou um utensílio de que ninguém se agrada? Porque a razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de seus filhos e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa cheia a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, diz assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. E uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que exulte e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Não dareis... não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as mesmas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações.
Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar a este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor, que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta. O que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas porque dizeis, peso do Senhor, assim o diz o Senhor. Porque dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso eis que também eu me esquecerei totalmente de vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, tirei da minha presença. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Capítulo 24. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei o coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Capítulo 25. Palavra que veio de Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá,
que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou lá anunciar a vós madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e o som das mãos e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e até a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo, e trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam, e por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e à cidade de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê, e a Faraó, rei do Egito, e a seus servos e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Sinche, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com um outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles, pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor, desde o alto,
Bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho. Porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Capítulo 26. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pregaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, o nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá, antes
não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou uns homens e a Natã, filho de Acbor, ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor, faze umas prisões e julgos e pô-los sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder, com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhos e aos vossos agoureiros e aos vossos encantores que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo a espada e a fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servia ao rei da Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: Eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, serve ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade um deserto? Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados e ali ficarão até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar.
Capítulo 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, e eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as suas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos do todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para que servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Capítulo 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: Certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis:
o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos podres que não se podem comer, de maus que são, e persegui-los-ei com a espada e com a fome e com a peste, dá-los-ei para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição e um espanto e um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado, porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouve a palavra do Senhor, todos do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Amazias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseas, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Ele até nos mandou dizer a Babilônia: o cativeiro muito há de durar. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Mas lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Semaías vos profetizou e eu não o enviei. E vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Capítulo 30. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz? E por que se têm tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor
teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que possas ser curado. Não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntaram por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Porque gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal, pela grandeza de tua maldade e pela multidão de teus pecados. Eu fiz estas coisas, mas também todos os que te devoram são devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei e não serão humilhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o seu rosto, e punirei todos os seus opressores, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor, e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, e é uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com a amável benignidade te atraí. Ainda que te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultar por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas de longe, dizei: aquele que espalhou a Israel, e o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto e o azeite e os cordeiros e os becerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e transformarei em regozijo e a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. A Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me e convertei-me-ei
porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti Marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho, porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embutaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não se ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para adiante até ao outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão nem se derribarão mais eternamente. Palavra do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, por termos dado esta palavra através de Jeremias, estes 10 capítulos que temos lido hoje. Temos visto, Senhor, como os falsos profetas, Senhor, eles estavam mentindo, Senhor, como eles enganavam o povo, Senhor, e te pedimos, Senhor, que hoje em dia, Senhor, os pastores, Senhor, os servos, os teus servos, Senhor, que estão na frente da igreja, Senhor, pregando, estão levando a palavra, te pedimos, Senhor, que você possa guardar o coração de cada um deles, Senhor, que não falem qualquer coisa, senão realmente tenham
temor de Deus, Senhor. E que neste tempo onde, Senhor, muitas coisas estão acontecendo, onde muitas coisas más estão acontecendo, Senhor, te pedimos, Senhor, que nós não sejamos, Senhor, confundidos e que se tenhamos que passar por essas provas, Senhor, se temos que passar por vale de sombra de morte, Senhor, faça que nós não temamos mal algum, porque, Senhor, sabemos que Tu estarás conosco, Senhor. Assim como, Senhor, Tu falaste a Israel, ao povo de Judá, Senhor, que depois de 70 anos, Senhor, Tu mesmo, Senhor, os restituirias, que os restaurarias, Senhor, que os farias voltar, Senhor, a sua terra, Senhor, com esse mesmo coração, fala aos nossos corações, Senhor, para que nós não estejamos, Senhor, confiados naquilo que nós estamos vendo, senão estejamos mais confiados na Tua palavra, na Tua promessa, porque essa é a promessa que se cumprirá, Senhor, e esse novo concerto que Você, Senhor, prometeu, Senhor, dá-nos em nosso coração, Senhor, depois de passar por essa cruz, depois de passar e atravessar essa cruz, depois de estar com Cristo, unidos, Senhor, com Cristo nessa cruz, Senhor, agora o que nós precisamos é estar constantemente, continuamente, todos os dias com o Teu Espírito, Senhor, para que o Teu Espírito nos faça saber, Senhor, conhecer-te a Ti, poder, Senhor, amar-te mais a Ti e poder caminhar segundo o Teu Evangelho. Senhor, muito obrigado por dar-nos esta palavra, Senhor, nestes dias que tanto nós precisamos. Muito obrigado, Senhor, que somente o Teu nome seja louvado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Que Deus abençoe esta noite e que cada um de vocês possam descansar tranquilamente, confiando das promessas de Deus. Deus é aquele que faz um novo concerto com o seu povo. Deus os abençoe.